Eu tô fazendo um vídeo aqui sobre algumas coisas sobre Black Clover, na qual vindo nesse post aqui da Mino, desse cara aqui que é o Lumiere. Salve pro Lumiere, que eu tô agora participando da Mino e tal, mas isso não vem ao caso. E no caso aqui ele tá dizendo esse post, eu achei interessante a fonte fazer uma ideia desse vídeo, na qual é coisas que não coisas que são importantes, mas ninguém fala. Aí tipo, eu vi aqui algumas coisas e eu vim aqui justamente para comentar sobre essas coisas que na qual ele postou. Então vamos lá. Primeiro, quem é o demônio do Asta? Eu tenho uma teoria na qual eu acho que não seria nem Astaroth nem Azrael, porque Astaroth, pelo que eu procurei, é um demônio que no nosso mundo é mais visto como um professor de matemática, digamos assim, generalizando de uma forma muito grotesca, do que um guerreiro. Azrael, não. Acho que não, porque tipo, ele não. Acho que, pelo que parece, ele serve a Lúcifer, então não. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é tipo, eu acho que seria Abaddon, na qual. Na, na qual na Bíblia é dito como Abaddon ou Apollyon. Abaddon em hebraico, na qual significa destruição, e Apollyon em grego, que significa destruidor. Então acho que sim, esse poderia ser um exemplo de demônio do Asta, porque tipo, Abaddon é um também chamado do rei do abismo, um dos demônios mais poderosos, na qual pode invocar trocentos, assim, centenas, milhares, milhões de gafanhotos feios, assim, monstruosos. São gafanhotos feios pra caralho, monstruosos, que vão causar 6 meses de tormento numa pessoa. Tipo, eles têm. São gafanhotos que não parecem gafanhotos, só tem o corpo mesmo. Uma parte do corpo é, entendeu? Não é realmente um gafanhoto completo. É um híbrido bizarro. Aí passando. Aí tipo, faria sentido ele ser o demônio do Asta, porque tipo, a antimagia, abismo, tipo, o abismo sem fim, o abismo eterno, na qual eu poderia sugar qualquer tipo de magia. Faria sentido, porque tipo, a antimagia suga todas as magias. O abismo sugaria todas as esperanças ou todas as coisas possíveis. Um abismo sem fim ou antimagia sem fim. Seria interessante dizer. Segunda pergunta. Lumiere poderia ficar no mesmo nível de Julius se não tivesse morrido em batalha? No caso, ele treinaria depois? Eu acho que Lumiere e Julius estão mais ou menos no mesmo nível. Se você comparar mais ou menos as habilidades de cada um. Desculpa. Se você parar pra pensar, o Lumiere, ele tem um ataque assim. Ele consegue ter um ataque. Ele é muito rápido, exato como o Julius. Eu acho que estariam no mesmo nível, mais ou menos. Um nível semelhante. Porque, tipo, Júlio de Nova Cronos tem aquele ataque lá que conseguiu reverter a magia do Patore, ou do Pátria. Chame do jeito que você entender. E o Numiere, ele também tinha uma magia, só que no caso foi usada contra o Lich quando tava naquele modo demônio. Que eu acho que seria o demônio do Aston. Outra teoria interessante. Terceira pergunta. A infância de Julius e como ele se tornou tão forte a ponto de lutar com diversos inimigos sem ter que se preocupar. Isso eu acho que não seria interessante na obra. Tipo, falar a infância de Júlio, assim, eu acho que poderia ser interessante caso tivesse algum arco com meio guerra civil. Que aí seria interessante. E desculpa pelo barulho de carro, que... Ah não, velho, na moral, quem é que tá buzinando até agora, meu? Sacanagem. Isso é carro, né? Merda. Ah, finalmente parou. Desculpa aí pelo barulho. Acho que é furadeira o carro, alguma coisa assim, que é sacanagem, né? Aí tipo, voltando ao assunto, a infância de Júlio, eu acho que não seria interessante botar na obra agora. Tipo, seria mais interessante uma guerra civil que, por exemplo, ser um flashback. Porque um flashback assim, a não ser que seja pra um arco, ou pra um arco, ou como um flashback, assim, um flashback de um arco e tal, faria sentido. Mas teria que ser, por exemplo, o reino de Clover já tá destruído e tem que ter um arco que tá dizendo apoiando o Asta, outro arco que tá dizendo que vai contra o Asta, entendeu? Quarta pergunta. Como é o submundo em Black Clover? Eu acho que... De novo, beleza. Como é o submundo em Black Clover? Vamos, ignorem. Tipo, esse barulho aqui de fundo. Voltando de novo. Como é o submundo em Black Clover? Eu acho que isso não seria interessante abordar na obra, a não ser que já tivesse muito familiarizado com a raça dos demônios. Como assim, já tiver tipo a entrada do... Tipo, eles conseguem entrar no mundo dos demônios, assim, de boa. Eu acho que também não seria muito interessante, porque tipo...
Primeiro que os demônios não iam gostar nem um pouco. A não ser que tivesse uma guerra entre assim já manejando e tal. Eu acho que não. Acho que isso seria muito. Seria muito difícil. Você já teria que se familiarizar com essa raça e com o local deles há muito tempo. Que eu acho que não está muito apto para no momento atual. Porque tipo, tá mostrando, tá iniciando ainda essa coisa dos demônios. Não tá dizendo todos eles. Entendeu? Como funciona a hierarquia dos demônios? Que no caso é a quinta pergunta. Eu acho que, tipo, seria mais ou menos como a hierarquia dos anjos no nosso mundo, que tem uma. Sim, existe uma hierarquia nos anjos, na qual tem os serafins, os querubins, que seria o Lúcifer, os tronos, aí depois tem. Eu não lembro qual. Essa no caso seria a primeira classe. Tem a segunda classe que eu não lembro quais são, mas tinha, acho que potestades, dominações, virtudes, tinha, só que eu não lembro qual era a ordem certinha desses três. E depois tinha os arcanjos, os anjos e algum outro. Então não lembro. Então sim, seria mais ou menos eu acho que isso. Tanto é que o Miguel seria um arcanjo. E Lúcifer um querubim. Ou seja, você não o arcanjo é o segundo mais baixo e o querubim é o segundo mais alto. Então acho que seria mais ou menos em relação a isso. Tipo, a hierarquia dos demônios seria mais ou menos em relação à hierarquia dos anjos. Tipo, Lúcifer estaria no topo e tal. Aí os outros estariam abaixo, dependendo do nível de poder que eles tinham como anjos. Antes de se corromperem. De novo. Qual é o demônio mais forte do Black Clover? Eu acho que seria ou Lúcifer ou Abaddon, porque tipo, pelo que parece, eles são muito fortes mesmo. E, esse barulho vai ficar até quando, hein? Na moral, que barulho chato. Estão ouvindo esse barulho? Na moral, Black Clover. Desculpa aí, mas ainda não posso ver, tô gravando. Qual é o demônio mais forte? Aí voltando, então, ignora esse barulho. Na qual é. Aí, parou. Simplesmente eu acho que seria ou Lúcifer ou Abaddon. Mas eu acho que Abaddon estaria melhor. Porque, tipo, o Lúcifer tem poder de gravidade. Mas, tipo, se o poder do abismo for como uma anti-magia mais como anti-aterano, seria muito mais poderoso. Porque, tipo, ele poderia devorar qualquer objeto. Imagina se, além de devorar magia, pudesse devorar a magia dentro do objeto. Aí, tipo, como que ele fez com as espadas do Yami. Tipo, eu acho que a espada do Yami tinha algum ascenso, assim, um pouquinho de magia, um pouco de mana dentro da sua interior. E, tipo, ele absorveu tudo e transformou em anti-magia. Aí, imagina Antiterano. Seria a versão oposta do Etéreo. Seria mais ou menos isso. Então, provavelmente, seria muito mais forte que a magia. Seria uma coisa que devorava toda a magia. E como eu acho que superaria o Lúcifer nesse requisito, porque tipo, devora não só. Imagina que não só devorasse a magia, mas tipo, toda a mana de objeto, até mesmo fazer um objeto sumir. Seria interessante. Aí próxima pergunta. Quem é o governador do submundo? O Lúcifer provavelmente não seria porque ele serve a um humano. E eu acho que o rei demônio não sairia do seu lar para ir até outro mundo onde é comandado por um humano. Eu acho que sim, ele sairia assim porque, tipo, ele quer se libertar. Eu acho que ele esqueceu do principal objetivo da tríade. Libertar os demônios usando a árvore de Clifford. Ou seja, ele quer usar o humano porque ele sabe que os humanos não são, digamos, inferiores na visão dele. Meu, que barulho chato. Mas vamos ignora. Tipo, eu acho que ele simplesmente é tipo pegar um humano e usar como hospedeiro, como receptáculo, justamente para conseguir abrir a árvore de Clifford e tipo matar o humano depois. Eu acho que faria isso, porque ele vai usar esse objetivo para libertar e andar no mundo dos humanos tranquilamente para causar o caos. Que seria mais ou menos o objetivo do demônio na nossa vida. Fazer o mal. E eu acho que sim, ele é o governador do submundo, sim. Respondendo essa pergunta. Próxima. Cadê? Zenon seria mais forte que Dante? Eu acho que no caso Dante, como foi derrotado atualmente, seria o mais fraco. Vanica seria meio que o intermediário e Zenon mais forte. Entendeu? Tá. Porque, se eu não me engano, eu acho que o Black Clover apareceu lá. Os mais fracos são os que aparecem primeiro, tipo, os mais fortes. Ainda pode ter invertido essa ordem, entendeu? Pode ser que seja isso. Ele inverteu essa ordem justamente de propósito. Cadê? Por que os demônios não têm uma história contada mais especificamente como cenas de seu passado e todas as coisas? Isso seria mais pra. Acho que seria mais pra um. Tipo, acho que seria como um flashback e tal, mas eu acho que não. Porque meio que, tipo. Não faria muito sentido
eles botarem agora. Tipo, porque os demônios não tem uma história contada, assim. Eu acho que meio que seria mais pra um outro arco. Eu acho que levaria mais essa ideia pra um outro arco futuro. Tipo, como ele viu como eu vi nas perguntas inferiores, tipo, umas perguntas no depois, assim, posteriores. Simplesmente, tipo, o arco dos anjos. Aí aparece aí explicando sobre os demônios e tal. Eu acho que isso seria mais interessante para uns outros arcos futuros envolvendo essas raças. Aí, como seria o mundo de Black Clover se o portão submundo ao mundo dos humanos fosse aberto? Seria um caos e, tipo, todo mundo teria mais ou menos o que o... Seria, eu acho que mais ou menos como o All Blue, o canal do All Blue, falou mais ou menos, tipo, o mundo dos demônios. Então, tipo, os caras vão dominar todo o continente e eles vão ter que ser obrigados a fugir. Os que conseguirem fugir se salvarão. O que ficarem Os que ficarem na Terra simplesmente vão morrer. Seria um problema, muito problema, na verdade. Dominaria todo o continente. Então, tipo, eles teriam que fazer um jeito muito rápido de destruir essa árvore, o mais rápido possível. Porque se eles dominarem o continente, já era. Eles vão conseguir dominar o continente, como ninguém percebeu. Eles voam, os demônios voam. Então eles podem voar para outros continentes. Sem precisar de comida e coisa e tal. Então, tipo, né? Ia ser problemático. Pra caramba. Deixa eu ver. Demônios também têm aparência humana? Não. Demônios são demônios, humanos são humanos. São duas raças diferentes, pelo que parece. Pode ser que o humano vire um demônio? Pode. Se for um híbrido. Mas eu acho que seria meio difícil. Aí, na próxima pergunta. Será que dá pra fazer um híbrido de demônio com elfo ou demônio com humano? Depende do... Tipo, elfos com humano até dá. Agora, demônios com humano, pode ser. Depende também. Porque, tipo, no caso, os demônios tinham que ter meio que uma gênero. Assim, gênero masculino, feminino e tal. Só que não sabemos se isso ainda foi divulgado na série. Se, tipo, eles têm um gênero. Eu acho que não. Mas eles, por exemplo, podem ser eu acho que pelo que poderia ser possível. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Pronto, voltei. Pelo que parece ser possível, eu acho que, por exemplo, um receptáculo humano possui um demônio. Aí, tipo, esse demônio fez um acordo e tal pra emprestar o poder desse demônio pro humano. Aí, tipo, ele vira... acho que mais ou menos isso. Um receptáculo na qual se transformou... Assim, um receptáculo humano se transformou num demônio. Aí, tipo, como ele era um humano, ele poderia ter... Assim, aí ele seria um híbrido, supostamente. Um híbrido... Ele se tornou um suposto híbrido. Um híbrido meio... assim, 0.5. Que ele não seria o híbrido verdadeiro, seria o híbrido fake. Que ele foi transformado em híbrido, ele não nasceu híbrido. Aí a partir disso, ele cruza com o humano, aí sim eu acho que daria um híbrido disso. A mesma coisa seria pros elfos, só que eu acho que os elfos não iam aceitar assim tão fácil. Porque os elfos já sumiram na série, eles, tipo, eles estão num tipo suposto céu assim. Existe o céu? Provavelmente deve existir. Tanto é que o Yuno, como eu falei nos vídeos, tinha, por exemplo, a espada do Yuno possuía meio que parecia ser supostamente asas de um querubim, que no caso, pra quem não sabe, diferente do querubim que é mostrado nas séries, por exemplo na NASA, essas coisas e tal, os querubins reais, eles tipo tinham, no caso dos querubins, eles tinham duas asas nas partes das costas, que vinham das costas, que tipo ficavam meio que como posso dizer, tipo, eu não sei como faria, mas acho que tipo, não sei como eu posso explicar. Vou tentar procurar uma imagem e já volto. Não, pera, rapidinho, já volto. Pegando essa imagem de exemplo, voltei. Por exemplo, as asas dos querubins seriam duas assim, como essas aqui do lado. Assim, por exemplo, como essas aqui. Seria duas aqui. Assim, no caso dos querubins, eles só teriam quatro asas. Então, tipo, os querubins têm duas asas nas costas para voar e duas para tampar o rosto. E no caso dos serafins seria mais ou menos do querubim, só que ele também tem seis asas. Então eles tampam também a parte de baixo das suas pernas. Então seria mais ou menos para esconder assim a beleza deles. Para não mostrar o rosto, assim, o belo rosto deles, nem os seus corpos. Seria mais ou menos isso. Aí tanto é que pegando aqui, deixa eu ver aqui. Aqui ó, mais ou menos, como seria essa espada. Tipo, seria mais ou menos assim as asas, aí essa aqui tampando o rosto. Que pelo que parece eu acho que tem sim indícios. Agora vamos voltar lá. Rapidinho. Então,
Como eu respondi agora, existe assim, anjos e arcanjos? Sim, eu acho que sim. Mas divindade de comando do céu? Provavelmente. Porque, tipo, faria mais sentido. Tipo, os anjos, os arcanjos e uma divindade suprema onde comanda o céu seria mais ou menos isso, que tem uma representação meio bíblica e tal. Assim, uma referências, assim, usando como inspiração. Seria interessante. Tanto é que Dante tem um cara famoso assim chamado Dante Alighieri, que existe no nosso mundo, que não é o Dante da série, no Black Clover, e sim um escritor real, na qual ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia, na qual é famoso por explicar mais ou menos o inferno, o purgatório e o céu, que seria o paraíso. Então sim, eles têm uma... pode ser uma inspiração, assim. Então eu acho que sim, deve ter os anjos, arcanjos. Existir esse céu como um lugar, um território deles. Um rei entre eles, como um deus. Seria mais ou menos isso. E foi isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Se gostam, que gostam de Black Clover. E se possível, manda para seus amigos assim pra vocês gostarem e tal. Assim como outras ideias. Mandem outras ideias nos comentários aí. Pra saber se, assim, uma ideia que não foi explicada e tal. Pra eu tentar ver. E foi isso. Valeu, falou. E não desista dos seus sonhos, porque o Asta não desistiu de ser rei mago. Beleza? Falou.